Olá, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast. Agora o nosso podcast ele está com uma nova cara, um novo nome. Agora é Pode Ensolarar. Você é o sol da sua história. Afinal de contas, quem de nós mulheres não sempre busca, né, um lugar ao sol? Então é uma forma de a gente resgatar a nossa força. Porque em momentos da nossa vida, às vezes a gente fica apagada, nublada, a gente vai se anulando para colocar luz na vida de outras pessoas e a gente vai se esquecendo de nós, a gente vai se apagando. Então, as histórias que estão sendo contadas é nesse sentido. Você tem muita força, você tem muita luz e muito brilho. É só ir lá resgatar, porque o brilho, a sua força, ela está na sua história. Se você for lá atrás e começar a observar tudo que você já viveu, você pode ter certeza que a sua história tem muito valor e tem muitas respostas para o que você busca. E é uma forma também da gente colocar a nossa voz para o mundo. A nossa força está na nossa voz. Então, quantas mulheres que não tiveram, né, essa possibilidade, as nossas ancestrais, de colocar a sua voz para o mundo. Então, pode contar. Também é uma forma da gente dar voz a todas as mulheres. E hoje, quem veio nos abrilhantar nessa nova fase do Pode Ensolarar, trazer o seu brilho, a sua luz, a sua história, é a Marina. Eu vou fazer uma apresentação dessa mulher, que o currículo dela é fantástico. Marina. A Marina é mãe do João Otávio, casada com o Thiago, madraça do Theo, mãe dos pets, Paçoca e Maltina, eu achei o máximo o nome dos pets. Ela acredita que a gente veio nessa vida para viver com intensidade. E o trabalho é uma forma da gente transformar vidas e comunidades. Aos 35 anos, ela resolveu fazer um giro de 360 graus na vida dela e ela fundou a Casa Liderança. Ela é especialista em RH, em coach e outro método aqui que eu não vou saber falar depois, ela fala melhor. Marina, muito obrigada por você ter aceito participar do nosso Pode Ensolarar. Você veio aqui trazer todo o seu brilho, toda a sua força para nós. Então, em Muito primeiro lugar, quero te agradecer por estar aqui. obrigada, Sol. Estou bem feliz aqui. Espero que essa troca de ideias, assim, também apoie, né? Contribua para a gente cada vez tomar o nosso lugar aí, se empoderar, falar da nossa história, honrar a nossa história, né? Então, estou Sim. feliz aqui de estar aqui com você, estreando esse Pode Ensolarar que eu achei fantástico. Pois é, agora é uma nova fase. Então, que bom que É. você já aceitou participar da nova fase. E Marina, o que que você tem para nos contar da sua história? Que em algum momento você entendeu que você estava ali, sabe, assim, meio apagada, sem essa busca do lugar ao sol. E aí você entendeu, né, eu preciso resgatar minha força, o meu poder. Que momento que foi esse? Compartilha aqui com a gente. Bom, acho que as nossas queridas aqui precisam entender que eu sempre fui uma pessoa muito voltada para o trabalho, né? Porque através do trabalho, na verdade, foi onde eu entendi que eu poderia me destacar, porque eu vinha de uma família que não tinha uma expectativa nada sobre a Marina, assim, uma expectativa de eu casar e ter minha família. O Então eu script tradicional. é, Se formar, casar, ter filhos e ser feliz. então, assim, eu não fui incentivada a fazer faculdade, né? Essa busca sempre foi minha, porque tinha esse holofote, essa expectativa ali para o meu irmão, e eu talvez busquei, através do trabalho, me destacar muito. Então, era uma busca assim, incessante, mas também eu tinha essa coisa de amar trabalhar, né? Então, eu percorri grande parte da minha vida buscando ser uma profissional maravilhosa, uma profissional que chegava assim muito cedo em cargos de liderança, porque no fundo eu queria provar que eu também podia, talvez seja isso, né? Então, a minha vida ela girava em torno do trabalho, assim, era super workaholic. Comecei a liderar muito cedo, com 22 anos, já liderava uma turma de 40 mulheres, né? Depois, automaticamente eu já entrei em RH, né? Toda a minha carreira foi em recursos humanos. E eu fui galgando oportunidades em empresas nacionais, empresas multinacionais, coordenando projetos, chegando a ter uma equipe aí, responder por um RH de 700 pessoas com 27 anos. Mas, né, infeliz, assim, eu falar que eu era infeliz, não tô, né, estou mentindo, mas dentro daquilo que eu achava que era felicidade, o que estava no meu nível de consciência.
No meio do meu auge, assim, profissional, eu namorava, né? Não era nada muito sério, e era também sério, mas não era uma coisa assim, ah, a gente vai casar a tal data. Eu engravidei. Na verdade, eu até tomava anticoncepcional e tudo, e eu tive uma infecção, né? E cortou O assim, efeito, né, o do... efeito do anticoncepcional. E eu estava assim terminando uma série de grandes projetos. Era um momento onde que eu falei, ah, eu vou... porque eu sempre, quando a gente está na correria, eu nem usufruía o dinheiro que eu gastava, que eu ganhava, sabe? Eu ganhava bem, eu não via o dinheiro, né? O dinheiro vem e vai. E eu falei, ah, agora eu vou viajar, queria ir para a Itália, queria fazer intercâmbio. Eu tinha acabado uma série de projetos e, de repente, eu tive a notícia de estar grávida aos 29 anos, ou seja, eu não era tão nova, mas naquela época foi um choque assim para minha família. Por quê? Porque não era a forma tradicional de ter um filho. A forma E aí, tradicional na sua família era casar, por exemplo. casar, entendeu? Eu recebi isso, assim. Eu lembro que quando eu falei que eu estava grávida, meu pai só falou assim para mim: olha, não era dessa forma. E aquilo, eu já era uma pessoa super independente, inclusive eu ajudava financeiramente os meus pais, e natural, fui julgada, né? Fui julgada por todo mundo, assim, aquele julgamento frio. E paralelamente a isso, esse meu relacionamento, que já não era assim, era um relacionamento de oba-oba, ele foi começando a ficar frágil. Então, eu passei toda a minha gravidez, acho que eu posso dizer. Claro, depois meus pais me apoiaram, como bons pais que eles são, né? Tive muito julgamento, mas eu passei uma gravidez extremamente solitária, só, assim, extremamente solitária, de fazer ultrassom sozinha, sabe? Assim, de. E eu não podia demonstrar essa fraqueza, porque para mim aquilo era tudo muito novo, grávida. Basicamente, quando eu olhei, estar grávida para mim foi meio que interromper meus sonhos, porque eu, né, olhava assim para ir para fora. Eu falei, caramba, eu vou ter uma criança, então eu não me sentia mãe e eu tinha que lidar com aquele julgamento da família, frio, ok? Me lidar com uma situação solitária de lidar com aquelas questões de ultrassom. Então, eu tive uma gravidez extremamente complicada, tive pedra nos rins, e foi assim, sofrida a minha gravidez. E olha só que interessante, né? Quando eu falei que o trabalho ele transforma a vida. Quem me acolheu muito naquela época foi o pessoal do trabalho. Assim, sabe? Eu Mas tinha você uma vê que equipe. curioso, né? Porque depende, acho que depende muito da relação que a gente tem no trabalho, né? Porque, querendo ou não, por mais que a gente já esteja em 2026, ainda tem ainda um certo preconceito ainda quando a mulher ela é engravida, está no auge da carreira, que ela, como assim, ela não se cuidou no auge da carreira? Ainda tem muito desse tipo de julgamento ainda, né? Nesse período. Então, isso faz quantos anos? 10 anos, né? 10 anos, farei 10 anos ano que vem que eu É. fiz esse Então você ano. vê, né? Então apesar de não ser tão um tempo tão longínquo assim, mas você vê, ainda existe esse tipo. E o que que você mais Não, sentiu? 10 anos não, 15 anos, né? Quando eu engravidei, 15 anos. Então, há 15 anos, o que que você mais sentiu desse acolhimento do trabalho? Acho que tem um ponto interessante aí. Primeiro que a área era liderada por uma mulher, né? Então, a Andrea, que era diretora, eu acho, de... Tudo bem, tem homem também, mas o fato de ser uma mulher, uma mãe, então, me acolheu muito. Eu lembro que eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha equipe, que era mãe, né? Então, também assim me dava, eu falava que era minha coach de maternidade, porque ela teve gêmeos. Tinha também pais no trabalho, né? Eu tinha um amigo assim que ele era pai, e ele falava assim: Marina, com o João Otávio você não vai dar uma naninha, aquela coisa nojenta, aquela criança fica com aquele paninho no chão. E todo dia eu chegava, tinha um mucilon assim, na minha mesa, assim, porque ele falava que eu tinha que tomar vitamina. Então, esse acolhimento, esse cuidado, né? O pessoal do trabalho vibrou assim, que eu ia ser mãe. Então, Deus é tão perfeito, porque, por um lado, assim, meus pais, claro, me acolheram, né? Tipo, depois meus pais moravam no interior, voltaram aqui para acompanhar, preocupados.
Mas é diferente, né? Assim, aquele acolhimento de vibração, de nossa, você vai ser mãe, vai ser uma coisa maravilhosa. E foi por causa do trabalho, assim, só. Então, e aí, a partir desse momento, a minha vida ela começou a ganhar outro significado no sentido de ser mãe, né? Então, eu acho que, independente se você é mãe que gera ou mãe que é escolhida, né? Você muda completamente a perspectiva. É claro que, como qualquer mulher, eu fiquei um pouco insegura, né, de sair de licença maternidade, enfim, mas eu tive esse reforço no trabalho que foi muito incrível. Acho que isso manteve, assim, porque no final são as pessoas que a gente convive, né? Por isso que eu acho que o Mas que eu falo, o trabalho trabalho, ele é uma segunda família. Às vezes a gente passa a maior parte do tempo, né, com o pessoal do trabalho, principalmente quando é trabalho mais presencial, até mesmo online, mas o presencial é mais ainda, você vai criando mais laços. Você passa é, mais tempo com aquela pessoa do que com seus familiares, muitas vezes. Então é importante ter esses vínculos no trabalho. Eu lembro quando eu trabalhava no corporativo presencial, nós só tinha vínculos assim, ainda tem com algum. São amigas, assim, de, sabe assim, de levar para sua vida, porque você tá ali com aquela pessoa todos os dias. Então, esse acolhimento no trabalho, eu acho ele muito fundamental. E você é, que é da área de RH, você sabe disso, é. né? Até E melhor do que eu. para mim foi, porque foi um período muito desafiador, muito sofrido, né? Mas eu não poderia demonstrar fraqueza, porque eu já era muito julgada. Então, se eu demonstrasse fraqueza, e por um lado eu tive esse acolhimento que foi sensacional. Aí tive o João Otávio, e aí o João Otávio mudou minha vida, porque automaticamente, depois que eu tive o João Otávio, eu fiquei com o pai do meu filho um tempo. A gente não chegou a morar juntos, e a gente se separou com o João muito pequenininho. E eu continuei ainda naquela entoada de ser a executiva hard, entendeu? Então, meus pais vieram, eles trouxeram essa rede de apoio, porque eu precisava trabalhar ainda mais do que nunca, sendo a rima ali de família, né? Apoiando meus pais quando precisavam, inclusive financeiramente, e com, assim, essa coisa de ser mãe solo, porque isso aqui é um peso, isso aqui financeiramente, decidir em termos de educação, né? Os pais Emocionalmente também, né? Acho que não é só financeiro, muito né? O emocional para você. emocional só. Eu acho que isso é o mais pesado, é o que você falou, sabe? Assim, o emocional. Mas eu continuei essa pegada meio louca, assim, até o João ter uns 4, 5 anos. Aí nessa fase, então vim, né? Tive o João, voltei para o trabalho, voltei a trabalhar com essa equipe ali. Mas automaticamente depois, rapidinho, eu fui para uma outra oportunidade profissional aí mais desafiadora. Então, eu dei um upgrade na minha carreira, estando empregada, assim, que eu fui para uma. Estando sendo mãe, né? E também. E aí, eu entrei numa multinacional, que era a Tupperware, né? Dos potinhos, assim, com um desafio muito legal. Mas eu sou da ABC Paulista, né? Sou assim, de São Bernardo, né? A gente puxa o R aqui. Mas sempre trabalhei em São Paulo. E a rotina era completamente diferente quando eu não tinha o João Otávio, ok? Quando Tipo, você não tem alguém, vamos dizer assim, te esperando em né? casa, né, completamente como uma criança, você sabe que você pode trabalhar até mais tarde. Agora, com o filho, as coisas nem sempre. Como é que isso foi, aos poucos, impactando? E uma coisa que você trouxe que me chamou muita atenção, você falou, ai, não podia demonstrar fraqueza. Em que momento que você achou que você não poderia demonstrar isso? E por quê? Eu acho que eu sempre fui a de se virar, né? Então eu tinha aquela coisa, eu posso provar, então eu posso me virar, né? Aquilo era. E eu, tipo, comecei a ser admirada porque eu era uma mulher independente e tal. E eu, assim, eu acho que era esse pensamento de não pedir ajuda e de decepcionar meus pais, porque era essa a verdade, né? Assim, como que eu vou demonstrar que eu tô muito doida aqui, desestruturada, se meus pais já estão muito doidos, porque, tipo, porque eu, né, talvez lá no conceito deles, ou do que eles conheciam na época, foi uma decepção. Eu não casei, e tinha essa coisa, né? Eu não casei e eu engravidei. O meu irmão e a minha cunhada, eles casaram, fizeram tudo bonitinho e não engravidava. E eu fui lá, fiz tudo torto e engravidei, entendeu? Então eu Fora do tinha. script, vamos dizer assim. É,
E eu tinha, assim, um pouco dessa, sei lá, dessa vergonha mesmo. E aí eu fui me blindando ali através daquele personagem. A mulher sabe tudo, entendeu? Eu me viro, eu sempre me virei, então eu vou Eu dou continuar me conta, né? Pode vir para virando. cá, deixa aqui que eu dou conta. E aí o que que acabou acontecendo, né? O João veio, o João eu chamo ele hoje de meu sol, né? Pode ensolar, ele é meu sol, porque o João me trouxe uma visão completamente diferente da vida, assim, de questionar que não é só o trabalho, por que que eu estava trabalhando tanto, de onde que vinha aquela necessidade, né? Meu autoconhecimento começou muito profundamente sendo mãe solo, né? Por que que eu me machucava tanto de ser mãe solo, né? Por que que eu fiz até no processo só terapia para incorporar que eu seria mãe solo, sabe? Assim, de onde Assim, veio de pedir ajuda pro pai dele. sabe, assim, de onde veio isso? De onde veio essa vergonha, né? Essa carga emocional. E então, assim, e começar a questionar muito, assim, tá, o que que eu quero? O que que tem sentido na minha vida? Por que que eu trabalho tanto? Quer dizer, E por que nesse que eu todo trabalho tanto? e nesse processo de autoconhecimento, né, que você buscou sendo mãe solo, que conclusões que você chegou? Você pode compartilhar com a gente? Como é que foi isso? Essa Perdão, busca? essa, perdão, volta aí um pouco só, né? Eu não entendi. Essa questão do autoconhecimento. Você, eu tive que buscar a terapia para entender por que que eu trabalhava tanto e não pedia ajuda. Como é que foi, primeiro, identificar isso, né? Fazendo a pergunta, como que foi identificar isso? E depois que você identificou, o que que mudou? Eu acho assim, Sol, eu acho que essa resposta não veio tão de bate e pronto, né? Acho que ela começou de uma forma muito sutil, assim. Eu comecei a entender assim, tá, eu coloco tanta energia no trabalho, e quem que é a pessoa que eu mais amo? A pessoa que eu mais amo era o meu filho. E eu falava assim, tá, e quanto tempo que eu passo com meu filho e quanto tempo que eu passo com pessoas que não necessariamente eu tenho amor? E eu comecei a achar aquilo meio louco, assim, comecei a questionar esse mundo que eu vivia, assim. Eu saía cedo, então eu morava já sozinha, eu juntava no meu apartamento, deixava, juntava com meus pais, eu nunca consegui levar o João cedo na escola, né? Porque eu não chegaria a tempo na Berrine. Então eu saía com o João cedinho, deixava ele tipo 6h30, ia para a Berrine e trabalhava, sempre saía tarde, eu já tinha um cargo de liderança, pegava o João, voltava para casa. Então pegava o João em São Bernardo e ia para Santo André. E aí eu lembro que uma vez eu peguei o Juntávio e ele grudava assim no portão dos meus pais, porque ele não queria ir comigo. Mas não porque eu nunca tive ele não me ama, não. Assim, porque ele estava cansado. Eu falei, gente, o que que eu estou fazendo com meu filho? Eu estou colocando meu filho já numa vida meio que de mini executiva, assim, sabe? Tipo, que coisa doida, assim. Então, acho que começou bem sutilmente, Sol, tipo, de eu questionar o tempo de qualidade com meu filho, né? Essa questão de mãe solo, eu fiz um processo terapêutico lá no começo para, tá, tipo, deixa eu incorporar que eu sou mãe solo, porque assim, mãe solo para mim significava que eu não era casada, entendeu? Assim, Mais um tipo, rótulo, vamos dizer assim, né? era um rótulo. E tudo bem, né? Que tem, é claro que você ser mãe solo hoje é o que você falou, a carga emocional é grande. Então, esses aspectos. O pai do João, ele é um pai presente, mas ele é só presente em algumas coisas, sabe? Assim, não tem a responsabilidade, não, tem que levar no dentista, tem que levar no médico, tem que, qualquer escola boa que eu vou, é do pai, eu não posso contar com isso com o pai, né? Então vem essa carga forte, como que eu acho que é a realidade de muitas mulheres. E eu, Inclusive, a gente está até conversando aqui um pouquinho antes dos bastidores, né? Você estava comentando que cerca de 51% dos lares brasileiros são de mães solo. Então, é muita mulher, né? 11 milhões você trouxe. Então, assim, é um país dentro do país. E essa carga, e eu acho que essa carga, né, da mãe solo, eu acho que ela vem de todas as classes sociais, né? Das classes, classe B, classe C, todas as classes sociais, né? Classe D.
Independente do financeiro, como eu estou trazendo aqui para você, né? Te perguntando, o emocional abala muito, né? A gente fala, eu tenho que tomar decisão. Se der alguma coisa, vamos supor assim, errada, a responsabilidade é toda sobre mim, eu não tenho com quem compartilhar as minhas decisões, ter um outro ponto de vista, ou não só por isso. Tipo assim, meu, hoje eu tô cansada. Eu Quero me só largar aqui. Você pode ficar com a pessoa, né, com o meu filho, né, com o nosso filho? é assim, e aí muitas mulheres, eu acho que isso é legal você falar, porque também para mim foi um aprendizado, porque a gente veste o chapéu de invencível. Então eu tenho que dar conta. Eu sou mãe solo, eu tenho que dar conta, entendeu? Eu tenho que dar conta. E até hoje, assim, olhando um pouco mais, assim, o quanto que hoje eu também compartilho com o pai do João Otávio, pedir ajuda. Tipo assim, pedir ajuda. Você pode ficar com o João Otávio esse final de semana? Eu tô, ok, pode não ajudar financeiramente, pode ter uma série. Mas assim, eu tô cansada, eu tenho direito ao descanso, sabe? Assim, eu tenho direito ao. Há uma Então, pausa. há uma pausa, então tudo foi um aprendizado. Mas falando assim desse, começou com o João Otávio de questionar assim, tá, por que que eu estou trabalhando tanto? Qual que é o tipo de educação que eu quero deixar para o João Otávio? Então eu comecei muito a questionar essa mudança de vida por causa desse legado do meu filho, porque eu acho que o filho ele traz isso, sabe? Que tipo de pessoa que eu quero ser para o meu filho. E aí eu comecei a entender que a vida é muito que a vida é muito mais do que trabalho, que a vida. E eu comecei a ressignificar tudo, assim, tudo, a chegar no ponto de eu falar assim: eu quero parar de trabalhar. Por que, que eu trabalho tanto assim? Eu não sabia por que, que eu trabalhava, por que, que eu trabalho tanto, por que, que eu tenho tanta essa necessidade. E aí, assim, talvez o ponto que eu cheguei foi um burnout, né? Assim, de burnout mesmo, porque eu lembro que eu falava assim: eu estou cansada. A minha mãe falava, você só fala que tá cansada. Então, tipo assim, ninguém entendia que eu estava cansada, fisicamente. Aí tinha o Aí João. tá cansado, vou abrir um parênteses aqui. Muitas pessoas falam, nossa, mas você só sabe reclamar que tá cansada, mas a pessoa tá cansada, e a mulher, na verdade, ela não tá reclamando. Ela só está exteriorizando algo que ela tá, tipo assim, tô cansada. Sabe que alguém, por gentileza, pode me ajudar? E eu fui para, né? Eu vesti aquela armadura da heroína e eu ia para a guerra, assim. E aí, assim, 4 horas de trânsito todo dia, muita questão profissional, assim. Além disso, por exemplo, meu filho ele começou a ser um impeditivo para mim crescer no trabalho, assim, porque o mercado tem isso, ok? Tem muito. Ah, ok, a gente está avançando, tá, mas tem preconceito ainda, essa realidade. Eu sou RH. E eu escutava assim: olha, Marina, a gente tem tal vaga, mas para você não dá, né? Porque você tem um filho pequeno, ok? Sim, então, você tem um filho pequeno, quer dizer, você tem aqui, ó, teu filho, né? É um impeditivo, tipo assim, como se meu filho fosse um impeditivo. Então, eu comecei a questionar tudo, assim, todo o formato da minha vida. Mas continuando guerreando, ok? Só, não tô aí. Até que eu acho que eu burnoutei mesmo, e nesse momento eu falei assim, eu só quero uma coisa, eu quero ter tempo de qualidade com meu filho, e se eu tiver que sair do trabalho para isso, se eu tiver que mudar minha vida, eu vou mudar. Então, assim, quando eu falo que o João ele me trouxe foco, ele expandiu para mim o mundo. E aí eu fiz essa transição de carreira que eu acho que muitas mulheres fazem, né? De dar essa pausa, esse freio para olhar um pouco, para estar presente com o João Otávio. E não adianta, só assim, quem é mãe solo, você pode chegar no cargo de liderança, pode, mas é muito mais sacrificado do que qualquer outra, né? Do que de quem tem rede. Porque você pode ser uma mãe solo e ter uma rede de apoio, por exemplo, é o que você falou, é para todas as classes sociais. Eu tive sempre a ajuda dos meus pais, eu fui muito abençoada. E eu já senti um peso. Agora, imagina quem não tem, entendeu? A gente não tem creche 24 horas, a gente não tem essas coisas para a mulher poder se destacar profissionalmente, sabe? Assim, então eu tive que fazer essa reflexão, assim, de pausar um pouco para olhar para o meu filho e ressignificar minha vida, ressignificar minha carreira,
escrever uma nova carreira, sabe, de um novo formato onde que me encaixasse e viver todos os papéis. Essa era a grande verdade. Acho que a E gente. aí, essa transição de mulher do trabalho, de solteira, para mãe, como é que você fez essa outra transição na sua vida para sair do trabalho e montar a casa da liderança sendo mãe solo? Meu, foi meio. Acho que a primeira coisa bem. Quando eu saí, eu só queria dar uma pausa, eu queria descansar. Eu estava tão exausta que o pessoal falava assim: primeiro, se eu saí de uma mega empresa na época, com salário bom. Quando eu falei assim, eu vou parar de trabalhar, as pessoas quase surtaram, assim, tipo, você é louco. Eu fui surtada, eu fui escorraçada, mas eu estava tão convicta daquilo que eu queria, assim, que eu falei, meu, eu, né, assim, depois que você, talvez, depois que eu passei por algumas coisas que foram bem desafiadoras, qualquer coisa era fichinha, eu sabia que eu ia dar conta, assim, né? Mas eu acho que foi uma construção. Aí o empreendedorismo entrou como uma forma de conciliar a vida que eu queria e com a vida que eu quero no futuro, olhando, né, que o empreendedorismo pode me enriquecer mais rápido para a vida que eu quero, mas que também eu poderia ser dona da minha agenda. Então foi por esse caminho, assim, porque hoje não é que eu trabalho menos, mas eu tenho mais flexibilidade de horário. Então eu lembro de coisas simples, assim, eu lembro que depois de 3 meses que eu decidi pausar, curtir um pouco mais, porque eu não estava presente só, eu nunca era presente, assim, sabe? Eu lembro que eu fui na escolinha do João Távio, isso me marcou muito. E eu fui conversar com a coordenadora. O João Távio estava na pré-escola, assim. E eu fui conversar com a coordenadora, porque até então meus pais queriam uma reunião para mim. Assim. Aí eu cheguei lá, ela falou assim, Marina, o João Távio era bem tímido, assim, ele era inseguro, sabe, assim. Aí ele falou assim, aí eu falei, eu vim aqui acompanhar o João Távio, né? Aí ele falou, eu até achei que sua mãe que viria, assim. Eu falei, não, eu falei, fui eu, consegui vir. Ela falou assim, Marina, eu não sei o que aconteceu, mas o João Távio tá mais solto. O João Távio tá falante. O João Távio é outra criança, assim, tá? Já chega virando a carteira para trás para conversar. Eu não sei, ele tá mais confiante. Ela falou assim, faz 3 meses que ele mudou o comportamento, Olha, mas exatamente. que coisa, mas por que será, né? Fazia 3 meses que eu tinha feito né, que eu estava com ele. Então, enfim, assim, foram essas pequenas coisas que foram acontecendo. E aí eu vi o empreendedorismo como uma questão prática mesmo, sabe? Só, e tal. E eu acho que é o caminho de muitas mães solos, de olhar que a gente precisa ter flexibilidade para organizar a agenda. E talvez o empreendedorismo seja a carreira que mais flexibilize para isso. Então, foi uma questão bem prática. E é claro que o empreendedorismo também você sabe como que é, né? A gente é empresária, tem que se dedicar mais. Hoje o João já está com 15 anos, então eu falo assim, acho que eu teve um momento da minha fase que eu desacelerei só, assim, acho que eu, sabe, assim, eu era né, eu consegui montar uma empresa, eu comecei como consultoria de RH, é, né, essa marca, Casa da Liderança, foi um rebrand que eu fiz há 3 anos atrás. Então, eu falo que eu era uma prestadora de serviços premium, tá? Assim, eu nunca consegui me manter, nunca ganhei contratos grandes, assim, mas eu acho que eu não fui com mais audácia, porque eu tinha muito ali essa questão da organização da vida do meu filho. Depois que eu fiz o rebrand da Casa Liderança, eu acho que o João Távio também tá mais mocinho. Então eu falo com ele, eu falo assim, hoje eu falo, ó, o momento precisa trabalhar, meu bem. Então você já tá mocinho, você vai se virar, porque assim, agora o modo, né, assim, mas o modo consciente de querer estruturar uma empresa, né? É, assim, estar tá presente é diferente de quantidade de tempo. Com Então, hoje eu não certeza. sinto mais culpa, sabe, Sol, assim, que nem sábado. Sábado agora eu trabalhei, eu tô com um monte de projeto aqui, a casa tá crescendo, eu tô com gente trabalhando aqui comigo. Eu preciso trabalhar. Ai, mãe, você vai. Filho, não, a mãe vai trabalhar e tá tudo bem, entendeu? Então, mas eu acho que eu organizei um pouco a minha vida profissional conforme a educação do João Otávio. Eu acho que muitas mães fazem isso, sabe? E aí eu me pergunto, será que a gente precisava fazer? Eu não sei, Mas sabe? assim,
naquela época, né, no início, né, de tudo esse processo que você viu, você tinha uma outra consciência, você tinha outro conhecimento, né? Você não estava trabalhando esse seu autoconhecimento. Então, as coisas são como elas são. Então, tudo aconteceu para que hoje a Marina se tornasse a Marina que é. Então, eu acredito muito nisso, né? Não tem certo, não tem errado, só tem o aprendizado. E de tudo isso que você está contando, né, de ser mãe solo, né, trabalhar essa questão do empreendedorismo, principalmente, às vezes tem meio que uma ilusão. Ah, então você vai ser empresária, então a gente vai trabalhar menos? Muito pelo contrário, às vezes a gente trabalha até mais. Mas como você falou, de repente eu posso pegar uma segunda-feira à tarde, e aí eu vou dar uma volta e tirar aqui 1 hora da minha tarde, 2 horas da minha tarde, e eu vou colocar isso depois de um sábado. Numa segunda-feira eu posso dormir até mais tarde e trabalhar depois no domingo. Então a gente tem essa flexibilidade de agenda. Não significa que a gente trabalhe menos. Significa que a gente consegue ir ajustando coisas, como por exemplo, quando você está num trabalho de CLT, você não consegue marcar um dentista para seu filho 2 horas da tarde. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Eu não consigo na reunião, né, sei lá, e levar ir numa reunião de escola que é num horário normal de trabalho, vamos dizer assim. Então tem essa flexibilidade. É, Isso. tem, mas eu acho que também a pessoa para entender o empreendedorismo, é isso que você falou, empreendedorismo é uma carreira só. Então, assim, tem muita gente que dá uma viajada no que é ser empreendedor, entendeu? Assim, empreendedor é uma carreira como qualquer outra, as coisas não acontecem, pelo contrário, assim, vai te desenvolver muito mais competências, né? Hoje o que você desenvolve empreendendo, do que você desenvolve no mercado corporativo, eu falo assim, em 5 anos de empreendedorismo, eu evoluí de maturidade, de carreira, de profissional, 15 anos que eu ficaria no corporativo, porque ele vai te colocar à prova em todos os sentidos, né? Então, acho que eu tinha, assim, muito claro o tipo de vida que eu quero ter. Então, assim, para a gente fazer, né, qualquer transição de carreira, você precisa ter o tipo de vida que você quer ter e o trabalho vai encaixar nessa vida que você quer. Exato. Mas com E não essa o contrário, não é? Você não, encaixar no trabalho. É o trabalho que se encaixa na sua vida. porque eu fazia isso, eu encaixava minha vida no trabalho. Não, agora, qual que é o trabalho eu quero ter? Mas quando eu olho para essa configuração de mãe solo, sim, empreendedorismo, talvez hoje as maiores empreendedoras são mães, né, no Brasil. Porque encaixa ali quando você pensa em um pouco de flexibilidade de agenda. Mas é o que você falou. Então, o fato de eu conseguir organizar, ter autonomia da minha agenda, não significa que eu vou trabalhar menos. Pelo contrário, Exatamente. né? Assim, eu trabalho, acho que mais do que. Normalmente a gente trabalha mais. Só que como eu tô falando, né? A gente tem essa flexibilidade de horário, então eu consigo participar de repente de um evento durante o dia, mas aí eu compenso aquilo de uma outra forma. E aí o fato de você ser empreendedor não significa que também vai ser muito fácil. Mas pelo menos não tem aquela vigilância. Nossa, mas você vai sair mais cedo de novo. Nossa, mas você vai entrar mais tarde de novo. É, e aí você ter essa maturidade também, né? Só assim, o que você falou. Então, assim, eu tinha muito clareza quando eu fiz, por exemplo, a transição, eu tinha muito clareza da vida que eu não quero. Então, eu sempre falo, de você saber já o que você não quer, já é metade do caminho. Então, eu tinha, né? Eu não queria mais gastar horas no trânsito, eu queria estar presente na educação do meu filho. Então, durante um tempo, a estar presente, eu falo assim que o meu maior sonho é tornar o Juntável um cidadão do bem, assim, sabe? Tipo assim, assim, o que que eu quero do meu sonho? Eu quero que o Juntável seja um homem do bem, seja um, né? Aí eu Então, tenho certeza que ele já é. ele Sim, é. já está nesse caminho. Então, assim, isso era meu foco, assim, né? E, então, assim, acho que também tem isso. Acho que conforme o teu foco, teus objetivos, sua disponibilidade e suas metas vão mudando. Então, isso foi durante um tempo. E agora, por exemplo, tanto eu falo para o meu esposo, falo para o meu filho, o meu foco é consolidar a Casa da Liderança, assim, a missão da Casa da Liderança. Então, isso daqui para mim está sendo a prioridade. Então, ter muito claro que a prioridade faz com que a gente sofra menos também, né? Só assim. Sim, você saber o que é prioridade não é aquela história, né? Qualquer vento te leva para qualquer lugar, qualquer direção serve, né? É. E de tudo isso que você viveu, qual que foi um dos seus grandes aprendizados? Eu Você acho poderia que compartilhar conosco? eu acho que
Ah, a gente é muito mais do que a gente imagina, sabe, Sol? Então, eu acho que eu estava vendo você fazendo a abertura, né? Eu achava que eu tinha que me esconder, talvez atrás de uma carreira, para assumir a minha identidade de Marina, né? E de repente eu fui empreender e a Marina se tornou, né, a pessoa que talvez as pessoas vêm para casa da liderança por causa da Marina, sabe? Assim, e não o contrário, não tem mais o sobrenome, sabe, da empresa, assim. Então, eu acho que, com certeza, mas isso só foi possível, esse empoderamento, essa clareza, numa busca muito grande por autoconhecimento. Assim, eu sempre fui uma pessoa que eu me questionei o tempo todo. Como que a vida pode melhorar? Como posso ter uma vida mais feliz? Será que isso que eu estou vivendo é normal? Porque eu não acho hoje as coisas normais, sabe? Só assim, mas quando a gente não para pensar, para se questionar, né? Eu gosto daquela pergunta, por que não, né? Por que não? Por que que eu não posso? Eu acho que a gente vive nesse piloto automático, então eu acho que autoconhecimento é vida, só que autoconhecimento exige muita coragem, né, Sol? Porque você vai lidar com as suas, com a sua luz, com a sua sombra, né? Então, se naquele momento eu tinha a vida que eu tinha, né, sendo, trabalhando que uma louca, né, com uma série de questões, é porque eu tinha contribuído para aquilo. Então, admitir essa parte, essa responsabilidade nem sempre é uma coisa gostosa, né? Não, É não é. dolorido. Essa questão do autoconhecimento, né? Então, muitas mulheres falam isso aqui, né? Que o conhecimento que transforma. Como eu trabalho muito com isso, né? Nos atendimentos que eu faço, né? Nos cursos que eu dou, sem esse autoconhecimento, não tem. Você vai continuar no meio da manada, achar que é normal você levar 2 horas para ir para o trabalho, pelo menos aqui, quem é aqui de São Paulo, né? Que o trânsito aqui ele é bem Três. desafiador, mas 2 horas para voltar, 1/8 do meu dia, de 4 horas, no trânsito. Não vejo meu filho, deixo meu filho com alguém, né? Uma outra pessoa, seja um familiar, ou uma creche, ou uma outra pessoa. E eu vejo ele só à noite, aí chega no final de semana, eu tô cansada, eu tenho que fazer as tarefas da casa no final de semana, e aí vai entrando e acha que tudo isso é normal. Daí eu também trabalhei no corporativo, eu também achava que era normal perder tempo no trânsito, eu achava normal ser estressada, eu era muito estressada. Quando eu conto a minha história, que eu era muito estressada, as pessoas não... era muito estressada. Então, você olha pro lado da pessoa que você está convivendo, né? Seja no seu trabalho, a pessoa está estressada, ela vive doente, está sempre reclamando. Então, você olha, todo mundo ali tá nesse mundo, então é só este mundo que existe. Só que a gente sabe que existe vida fora desse lugar, né, Marina? A gente É, viveu o corporativo, falando que o corporativo é ruim, mas para é, mim e para você, esse modelo não foi o modelo que estava bom. Então, a gente buscou um outro modelo. Mas eu acredito é, que você está trazendo essa questão do autoconhecimento é entender. Tá bom, para alguém, esse modelo, tá tudo bem, a pessoa é feliz para mim, mas para mim não é. é, Que se questionando, né? Por quê? Por quê? Por quê? Então, se você não questiona, você vai ficar numa vida morna. Por é, quê? E por quê? Por que não? Por que que tem que ser assim? mas a gente só tem que questionar, assim, a gente só consegue questionar quando de alguma forma a gente acredita que merece algo melhor, só. Porque Sim. por mais que eu era, que é um merecimento, né? No fundo, quando eu fiz hoje, olhando essa transição de carreira, né? É como se eu tomasse posse daquilo que eu mereço, de tipo de vida que eu mereço. Então, eu acho que a melhor forma de da gente tomar posse da vida que a gente merece, é a gente sempre se conectar com aquilo que são nossos sonhos, sabe? Assim, com a vida Sim. que a gente quer. Que nem assim, quando alguém chega para mim, durante muito tempo eu fui procurada para questões de carreira, eu sempre falo assim, gente, qual que é a vida que você quer? É assim, é a vida. Marina, eu vou dar uma viajada, dá essa viajada. Então, é assim, acho que essa vida que eu quero que faz você questionar, sabe? Aí você começa a questionar. Eu lembro só que eu calculava o tempo que eu ficava no trânsito. Um dia eu peguei e calculei, eram 4 meses e meio da minha vida no trânsito. É muito Aí tempo. você falava assim, Marina, você poderia morar perto? Poderia. Eu ia sobrar um salário né, pequeno, porque a escola era muito mais cara lá. Eu não teria rede de apoio. Então, assim, sabe, são coisas que você. Ah, qual que é a vida? O que eu verdadeiramente mereço? E esse silêncio, né, Sol? Você acha que assim,
acho que a gente vai buscar muitos recursos, por exemplo, tem uma terapeuta maravilhosa como você, que já passou por esse processo. Tem algumas outras ferramentas que funcionam mais para algumas pessoas do que para outras, né? Eu fui em busca de autoconhecimento junto com espiritualidade, né? Eu, por exemplo, uma ferramenta para mim que foi assim fundamental foi o Enneagrama, né? Assim, sabe, assim que me trouxe pá, a luz, assim. E aí começou uma jornada sem fim. Mas eu acho que acima de tudo é o que eu mereço. O que eu verdadeiramente mereço? Acho que as pessoas elas não têm coragem, como eu também não tinha, de questionar isso só. E aí, né, ano que vem eu vou completar 10 anos como empreendedora. E eu falei, gente, que louco, né? Assim, qual que é a vida da Marina hoje? Eu tenho a Casa da Liderança, que me inspira, eu venho trabalhar mesmo workaholic, animadíssima, assim, com a Casa da Liderança. Hoje eu tenho pessoas que são meio loucas também, que encaram meus sonhos, assim, sabe? Que são coaches associados. Eu tenho a Rê aqui hoje, que é uma bênção, assim, que tipo, vamos, Marina, vamos fazer crescer essa a casa, né? Que abraçaram meu sonho. Eu tenho meu filho, que é um homem, está se tornando um homem do bem, assim, sabe, Sol? Ele é. Eu tenho um orgulho dele, acho ele lindo, maravilhoso. Acho que toda Coisa mãe, mais né? linda. Mas ele é carismático, ele é super sociável, ele não era assim. Pô, eu casei, né? Eu casei, eu tenho. Caramba, eu casei, ganhei um enteado, ganhei dois gatos. Então, assim, tenho mais amizades, me sinto mais presente, tenho uma relação mais saudável com o meu corpo, de respeitar os limites. Então, às vezes, essa mudança de carreira não significa necessariamente também, um super ganho financeiro, que a gente vai ter, né? Com Só. Mas certeza, com assim, certeza. eu ganho em todas as esferas. E todo dia eu acordo assim, falando, sabe, o que que eu mereço, assim, o que que É. eu. Essa questão do merecimento eu também trabalho muito comigo. Também trabalho isso nos atendimentos, né, nos atendimentos individuais, em grupo, que é importante, porque se a gente não se sente merecedor, né, de repente tem aqui uma caneta, algo que você está recebendo, Deus está te dando um presente. Não, imagina, não, nem, não precisava, não, né? Então, nós, mulheres, a gente foi muito educada, não precisa. Ai, Marina, eu vou te ajudar, não, eu mereço. E esse merecimento, às vezes, em coisas simples, como, por exemplo, ajuda, receber ajuda. Eu mereço receber ajuda. É isso. Mereço receber carinho, mereço receber clientes, mereço receber amor, mereço receber respeito, mereço, enfim, né, ter uma vida mais próspera, mereço ter uma vida mais leve, eu mereço. Porque senão realmente as oportunidades elas passam e a gente não foi treinada a receber e a merecer. A gente recebe um presente, imagina, não precisava se preocupar. É. Não, obrigado, hoje não, obrigada, sim, eu mereço receber isso e muito mais. É. Então esse E merecimento. acho que esse é um ponto legal, sabe, Sol? Eu acho que o merecimento da mãe solo é baixo. Eu tenho que dar conta, essa é a vida que eu tenho. Então, acho que talvez para minhas, né, assim, hoje, quando eu vejo uma mãe assim, eu tipo, você merece descansar, porque eu já tive nesse lugar, assim, então isso me toca muito, assim, essas mães que são líderes ou líderes da casa, eu acho que, assim, olhar com muito carinho para merecimento, eu acho que é um bom começo, sabe? Sim. Eu acho que é muito mais baixo. Nós mulheres já somos, já é baixo. A mãe é E isso menos ainda. ainda. É. É. Ai, Marina, que história maravilhosa. Ficaria aqui horas e horas conversando com você. Muito lindo tudo que você trouxe, essa questão de ser mãe solo, essa questão de você optar por estar mais presente com o seu filho através do seu trabalho. Obrigada por você ter vindo Obrigada. aqui, brilhado, trazer toda essa luz, trazer todo o seu sol para nós. E deixa aqui seus contatos, né? De qualquer forma, vai ficar aqui no descritivo do vídeo, né, os seus contatos. Mas se você já quiser deixar aqui, como é que faz para acessar você, se alguém quiser saber mais sobre o seu trabalho também? Isso. Na verdade, é só procurar lá www.casadaliderança.com.br, Instagram, marina.soares.liderança ou casa, não, casa.daliderança. Tem LinkedIn? Temos LinkedIn, Marina Soares, coach, pode colocar lá que eu vou aparecer. Eu tenho muito. Mas Aliás, eu talvez estou mais seja. no LinkedIn. Estou mais É, no LinkedIn do que nas outras vezes. assim. Mas, enfim.
que alguma mãe solo quiser trocar uma ideia sobre carreira, viu, Sol? Assim, isso é um. Futuramente eu vou levantar uma bandeira aqui, não vai ser agora, mas eu estou super à disposição, assim, para bater papo, porque é um Paranauê legal. Isso você está trazendo, né? É muito importante. Então, obrigado por você se colocar à disposição para quem estiver assistindo, que é mãe solo. A Marina tem bastante experiência para compartilhar com a gente. É Marina, muito isso. obrigada Obrigada, por Sol, ter adorei. participado. Parabéns por ter vindo. Parabéns pela coragem de contar a sua história. E o que eu sempre falo aqui no nosso podcast. Agora que é o Pode Ensolará. Toda a nossa história tem muito valor, toda a nossa história tem muitas respostas que a gente busca. E se você ainda não acredita que está nisso, escuta as histórias aqui, que eu tenho certeza que histórias aqui elas vão te inspirar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte, compartilha com outras mulheres que você conhece, mulheres que são mães solo, para que com certeza a história da Marina contribua com milhares e milhares de pessoas. Marina, muito obrigada. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Só um beijo para Beijo, vocês. até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.